há exatamente um ano, o Vasco tirou a 777 e reassumiu o controle do futebol, da SAF do futebol. Né? Nesse meio tempo, contratações, demissões, né? E o balanço, como é que tá o Vasco, né? Bom, hoje apresentaram, né, oficialmente Fernando Diniz e ele deu algumas entrevistas, alguns detalhes importantes, né, de como é que vai tocar o futebol do Vasco nos próximos meses aí, né, quem sabe anos, e a gente vai resenhar sobre isso e sobre outros assuntos importantes, né, para a vida do vascaíno. Vem comigo aí que a gente vai trocar uma ideia. Um grande abraço, meus amigos e minhas amigas vascaínos e vascaínas de todo o Brasil e do mundo. Benjamin Júnior de volta aqui na área, diretamente de Brasília, Distrito Federal, para mais um vídeo, né, para o canal Vascaíno Júnior, né, o canal que mais cresce nesse Brasilzão aí. Tá certo, pessoal? Peço a gentileza, ó, like marotão aí para ajudar a gente a divulgar esse vídeo aqui, esse canal aqui para outros vascaínos. Peço também, caso não seja inscrito, clica aí em inscrever-se, ativa o sininho de notificações, tá? Vamos ajudar aí, fazer parte aí do nosso time. E se tu é brabo, compartilha esse vídeo aí pra moçada aí geral aí do Vasco, pra quem não é Vasco também, tá beleza, galera? Vamos lá, vamos resenhar de Vasco, hoje tem algumas coisas aqui importantes aqui a fazer. Antes, vamos deixar, né, atualizado, eu gosto de sempre falar, inclusive até uma parada que eu queria falar com vocês. Eu gosto muito de falar de futebol, gente, de futebol eu gosto de falar. Quando o assunto sai das quatro linhas, eu fico até meio embaraçado de falar. Tem que falar, né? Isso influencia, né, o futebol, né, dentro das quatro linhas, então a gente tem que falar. Tá bom? Então, eu gosto muito de trazer aqui sempre a notícia do campo e bola, da preparação, tá bom? Trazer as tabelas, de como é que o Vasco tá. Mas é óbvio, se a gente não entender o que passa na política, eu sei que o assunto é chatíssimo, detesto, mas se a gente não souber o que acontece na política, nos bastidores, enfim, a gente tá enrolado, né? A gente fica aqui olhando todo dia, consumindo conteúdo de Vasco, tem dia que você fala assim, hoje eu não quero. Eu só quero ouvir campo e bola, porque quando você abre YouTube, gente, é YouTube desrespeitando youtuber e tal, negócio feio, 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 né? Vamos torcer para que o Vasco melhore de tal maneira que a gente não tenha mais. Isso é sintomático, né? O time ele vem numa maré tão ruim há anos e anos e anos e anos aí, e o pessoal já vai atribuindo o insucesso do Vasco ao YouTube, à torcida que não sabe cobrar aquilo, enfim. O Vasco ele tem uma necessidade, né, imortal de sempre ir caçar as bruxas, né? Caçar um culpado para algum tipo de situação. Né? Poucas pessoas aqui fazem a meia-culpa e falam, cara, eu vou mudar, porque na realidade é isso. Quando a gente quer transformar, a gente muda o nosso comportamento e o nosso comportamento ele influencia as pessoas, tá? Então, que eu rezo, né? Peço aí, torço para que dias melhores para o nosso Vasco e para a comunidade vascaína, torcedor, youtuber, enfim, todo mundo que simpatize com o Vasco da Gama, que se respeitem mais, sejam mais tolerantes e a gente possa ver futebol e debater futebol. Nada mais seria melhor do que se a gente debatesse só isso, tá bom? Vamos lá, gente. O Vasco da Gama agora, né, hoje, dia 15 de maio, o Vasco disputa 3 competições. Ok? Campeonato Brasileiro, Sul-Americano e Copa do Brasil. Como é que está aí em cada uma delas? Vamos. No Campeonato Brasileiro, passaram-se 8 rodadas, o Vasco tem só 7 pontos. Né? Então hoje o Vasco tem mais jogos do que pontos. É terrível. A campanha é terrível. Nas últimas 5 partidas, o Vasco perdeu 4 e empatou uma. Né? Só quem tem essa campanha aí igual aí é Juventude e Sport. Né? Até o Santos tem uma vitória nesses últimos 5 jogos aí. Né? Então a campanha é terrível, 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 terrível. Vários motivos, né? Então, só para terminar aqui, o Vasco é 17º, é o primeiro na zona de rebaixamento. Então o Vasco está na zona de rebaixamento, zona de descenso. Tá? Os próximos jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro, vamos aqui, vamos pegar os próximos jogos aqui. O Vasco pega o Fortaleza, agora sábado, 18h30, em São Januário.
depois pega o Operário, que é Copa do Brasil, aí pega Fluminense pelo Brasileiro no Maracanã, e aí depois pega Red Bull Bragantino no Brasileiro ainda em São Januário, e aí terminou essa primeira etapa aí, vai até o Morumbi e pega o São Paulo, né? E aí tem aquela parada do Mundial. Então faltam mais 4 jogos para o Vasco disputar aí, sendo deles 2 em São Januário, um no Maracanã e um no Morumbi, tá certo? Então o que que acontece? Seria importante o Vasco sair dessa, como é que eu falo, entrar nessa parada aí, né? Fora dessa zona de rebaixamento, pelo menos. Tá muito tranquilo, gente. O Vasco, uma vitória do Vasco, o Vasco vai a 10 pontos. Já alcança o 10º colocado. Então, assim, ainda tá próximo ainda, né? A situação aqui ainda tá próxima. Quem desgarrou mesmo foi ali, ó, do Cruzeiro já tem 16. Mas tem muito campeonato pela frente ainda, gente. Muito campeonato. Eu acho que Cruzeiro ali, Bragantino, Flamengo e Palmeiras estão ali numa posição. Palmeiras e Flamengo já é corriqueiro, tá bem ali, né? Bragantino, não sei. O Bragantino, na verdade, cara, ele era uma das apostas pra mim pra brigar pra não cair, porque fez um Campeonato Paulista bem ruim. Já tinha terminado o Campeonato Brasileiro no passado, salvou-se na última rodada. Pra te falar a verdade, salvou na penúltima, né? Ganhou do Atlético Paranaense na Arena da Baixada, né? No Liga Arena, e depois ficou fácil. Venceu o Criciúma, já rebaixado, em casa. Aí o Cruzeiro a gente espera que ele melhore mesmo, como já vem melhorando, tem dinheiro, tá com um elenco bom, então ali acertou, na hora que acertar, deslancha, né? Fez aí algumas mudanças necessárias aí, colocou o Gabigol na reserva, o Dudu foi pro Atlético Mineiro, então é capaz do Cruzeiro se manter por ali mesmo. O Bragantino continua ainda na incógnita, apesar de que a campanha é muito boa. A campanha do Bragantino é uma campanha muito boa no Campeonato Brasileiro aqui agora. Tá flertando ali na liderança ali, tá? Então é interessante o Vasco fazer esses pontos aí. É fácil? Não é. Ó, o Fortaleza, para você ter ideia, o Fortaleza estava na zona de rebaixamento. Ganhou um jogo, tá lá em 11º, né? Então o Vasco agora é jogo de 6 pontos com o Fortaleza. São Januário, o retrospecto é amplamente favorável. O Vasco ganha do Fortaleza toda vez que joga em São Januário, né? Eu sei que a história, né, a estatística não entra em campo, mas não deixa de ser algo para nos apegar. A outra situação é que o Fernando Diniz já teve mais tempo de treinar. Vamos colocar que teve um treino só antes de pegar o Lanús. Contra o Lanús já colocou, inclusive ele falou na entrevista hoje, né, que o desempenho do Vasco foi muito melhor do que ele imaginava, dentro do que ele queria de filosofia. E de fato, parte ali de saída de bola, de toque de bola, aproximação, triangulação, subida em bloco pelos flancos, isso aí tudo, né, que é um estilo muito dele, o Vasco conseguiu manter no primeiro tempo, né? E nem por todo o primeiro tempo, né? Mas talvez 30, 35 minutos ali. No segundo tempo, tomou o gol aí, pronto. Aí desandou demais. Então ele identificou isso, já conversou com os jogadores. Então a expectativa é que o Vasco cresça mais um pouquinho, tá? Só que agora o grande diferencial, São Januário, cara. São Januário cheio. Isso é diferencial. Em São Januário, o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, tem 2 jogos e 2 vitórias. Então tem que ser sim um fator relevante para o Vasco nesse início de competição aí, e vai ser, eu não tenho dúvida nenhuma, tá? Então, Campeonato Brasileiro, resumindo, 8 rodadas, o Vasco está na zona de rebaixamento, é o 17º, tem só 7 pontos, ok? Mas jogou vários jogos aí fora de São Januário, tá bom? Os jogos que o Vasco mandou, né, foi um contra o Flamengo, que foi no Maracanã, 0-0, e contra o Palmeiras em Brasília, que o Vasco perdeu na entregada do Hugo Moura, ok? Mas agora, voltando para São Januário, eu acredito que o Vasco tem bastante chance de vencer o Fortaleza. Fortaleza vem de uma goleada de 5-0 em cima do Juventude, é um bom time, tem um grande treinador, mas o Vasco precisa ganhar, gente, o Vasco precisa ganhar. Tem que ganhar, porque senão o negócio vai ficar feio, tá bom? E aí na Sul-Americana, o Vasco perdeu para o Lanús, certo? De 1-0 agora em Buenos Aires, mas a situação está quase a mesma. Se tivesse empatado, até mesmo se tivesse ganho, o Lanús ia continuar sendo líder ainda, e o Vasco ia ter que vir para a última rodada, ganhar do Melgar e tirar um saldo de gol enorme para poder ser primeiro. Então, assim, era muito difícil o Vasco ser primeiro, ainda que vencesse o Lanús, tá? Porque ainda ia ter que tirar um saldo de gols grande, né? O Vasco tomou de 4-1. Né? Enquanto a partida do Lanús o Vasco tá devendo uns 5, 6 gols pro Lanús. Então ia ser muito difícil. Então agora o Vasco vai receber o Melgar em São Januário.
né? Esse jogo é quando mesmo? Deixa eu ver aqui, ó. O Vasco vai jogar contra o Melgar no dia 27, né? Ou seja, 24, 25, 26, 27, 24, 25. Na terça-feira sem ser essa, na outra. Então é mais tempo ainda pro Diniz implantar filosofia. Tá? O que o Vasco tem que ter atenção agora é o seguinte: sábado agora, contra o Fortaleza, ok? Campeonato Brasileiro, sábado é dia 17, 18, 19, 20. Na terça-feira, Vasco e Operário, jogo de volta na Copa do Brasil, jogo importantíssimo. Né, o Vasco empatou em 1-1, então precisa vencer o jogo. Qualquer placar de vitória. Vitória de 1-0 já tá ótimo, meio a 0, a gente já classifica em cima do Operário. Tá aí que o Vasco não pense que tá classificado, não, é jogo duro, certo? E depois o clássico, no sábado, né, contra o Fluminense, e aí sim o Melgar. Tá? Então, na Sul-Americana, acho que o Vasco classifica em segundo. É só vencer o Melgar. Não depende de resultado nenhum. Apenas ganhou de 1-0 do Melgar, o Vasco está classificado em segundo do grupo. Segundo do grupo, o que acontece? Recebe algum terceiro colocado da Libertadores. Ok? Então, tá dentro aí, vamos só torcer para pegar um adversário mais tranquilo aí. E na Copa do Brasil já falei, tá? O Vasco tá vivíssimo, empatou lá no Germano Krüger, lá em Ponta Grossa, em 1-1 com o Operário, agora vai jogar em São Januário. Então, ok, Sul-Americana, vamos decidir em São Januário, Copa do Brasil, vamos decidir em São Januário, vamos ter agora aí no Campeonato Brasileiro 2 jogos em São Januário, um no Maracanã e no Morumbi. Se o Fernando Diniz conseguir apaziguar a cabeça dos jogadores, trazer tranquilidade, retomar a confiança, já vai ser um ganho danado. Já vai ser um ganho danado, porque o Vasco, com toda pleura que existia, toda a penumbra, o Vasco ainda competia em alguns jogos, né? Competiu contra Flamengo, competiu contra Cruzeiro, competiu contra o Palmeiras, competiu contra todo mundo, contra Lanús, o do Porto eu acabei de parecer que foi aquele tipo 7-1 do Brasil, né? Desandou tudo de vez. Mas vamos lá, gente. Vamos entrar mais no conteúdo aqui. Esse aqui só foi um balanço do atual situação do Vasco, tá bom? E ainda foi um balanço gigantesco, né? Vamos acelerar isso aqui. Ó, o Vasco tem encaminhadas as rescisões amigáveis, né, com o Souza e com o Capasso, tá? As partes com o Capasso, o Vasco está negociando, né, com ele a rescisão do contrato e o acordo está bem encaminhado, embora não tenha nada oficializado. E é a melhor coisa, gente, porque assim, o Vasco já falou que não vai deixar o cara jogar, já até admitiu, não, vou pagar teu salário para tu ficar parado. É melhor isso pro Capasso? Porque assim, cara, o cara é jogador de futebol, é jovem, pô, caça um time aí, cara. Vai jogar, vai aparecer, vai se valorizar. Jogador no próprio jogador não é bom. Agora o Souza, cara, já é uma situação mais dramática, porque já tá com a idade avançada. Não performou nada no Vasco, cara. Então, assim, e aí eles vão também rescindir, e aí o Souza eu não sei pra onde é que vai, cara. Eu não sei se ele tem mais vaga em time da Série A. Talvez nos times de menor expressão, né? Pegar ali um esporte. Esse esporte não é a melhor expressão, não vou nem vou dizer, porque o esporte é gigante lá no Nordeste. É campeão brasileiro de 87, é campeão da Copa do Brasil, mas é porque o momento é mais complicado do esporte, né? Entre caídas e, né? Enfim, então, talvez o Vitória, o Juventude. Fora isso, é Série B ou então encerra a carreira logo. Fora isso, né? Eu acho que não tem mais condição para esses caras, não. Tá bom? Outro aqui, um comunicado do Vasco. O Vasco informa que firmou o contrato com a G5 Partners. Eu não gosto nem de ouvir esse nome, Partners, porque o outro era 777 Partners. Para prospecção de investidores para a SAF. Tá? Então, prospecção é o quê, gente? É você sair no mercado e ver gente que tenha potencial e perguntar, não sondar com o cara, ou enviar alguma proposta, ou uma apresentação do clube, falando como é que é o clube, para ver se o camarada, né, a empresa lá, o investidor, suscita algum tipo de interesse, né? Às vezes a empresa tá lá, não tá parada. Tu chega lá, vamos lá, a Fly Emirates. Ô, vocês não querem investir no Vasco? Não, tá aqui a apresentação, dá uma olhada aí na proposta aí, vê se interessa a vocês. Isso é prospectar, beleza? Então, vamos ver, né? Enfim, eu ia chegar nesse ponto aqui, né? E também queria falar rapidamente aqui no ranking que o GE trouxe hoje, né? De reforços que o Pedrinho, na gestão dele aí, trouxe pra gente ver aqui como é que fica esse negócio. Vamos falar rapidinho. Nuno Moreira, ele veio do Casa Pia, custou 22 milhões de reais,
e é titular absoluto. Esse aqui deu certo, tá? Não vou entrar muito no assunto, no detalhe de cada um, não. Felipe Coutinho, na boa, não foi o Pedrinho que trouxe, não. O Felipe Coutinho falou, cara, eu queria jogar aí. Vamos jogar? Então foi o Pedrinho que negociou o empréstimo lá. O Pedrinho não, o Felipe Coutinho. Então não dá pra colocar na conta do Pedrinho o Felipe Coutinho, não, né, cara? Não dá pra falar assim, ó, eu que trouxe. Eu sei que foi dentro da gestão dele, mas não acho que foi a manobra do Pedrinho, não. O movimento foi muito mais por parte do Coutinho do que do Pedrinho. Lucas Freitas, ele é titular porque o outro, né, que a gente vai falar daqui a pouco, é lesionado. Né, fez algumas partidas e eu acho que o Lucas Freitas deu certo porque ele veio para ser um reserva. Se a gente for contar com ele como titular, apesar de ter feito partidas interessantes ali, uma aposta que foi legal, não vou te falar que foi um tiro na água não, mas também não é para ser o titular, tá bom? O titular da posição, que é o Maurício Lemos, ele até agora é decepção total, né? Porque não jogou. Eu acho que ele não fez 3 jogos, né? No camisa do Vasco aí não apresentou absolutamente nada, então é frustrante. O Tietê, esse sim, veio de graça. Ele alterna em titularidade, reserva, mas é um cara muito útil pro Vasco. Tá? Então, Nuno Moreira e Tietê. Eu já tinha falado para todo mundo que eram esses dois aqui que realmente foi fora da curva aí. Fora da curva, não. Foram bons reforços. O Lucas Freitas, ele não é que eu acho ele reforço. Eu acho que ele veio para ser reserva. Então é um ótimo reserva, mas ele não eleva o nível do Vasco, ele não ajuda para mudar o panorama de uma partida, né? Enfim, tá? Então o Tietê, ele veio de graça, veio do Botafogo, ótima contratação aí, na minha opinião. Daniel Fusato é goleiro, né? Jogou uma partidinha ali no Campeonato Carioca, 2, não comprometeu em nada, mas tá ali, é reserva. Não pode dizer que deu errado também, né? Maxime Domingues, esse deu errado pra caramba, já foi emprestado ao Toronto, tá bom? O Vasco gastou 9 milhões nesse camarada aí, a primeira, mas assim, fraco demais, fraco, esforçado, mas é fraco, é fraco. Acho que na base você pega jogadores semelhantes. Você pega o Zucarello, né, o Eude ali, que pode fazer essa função aí tranquilamente, tá? Benjamin Garré. Esse, eu não gostei dessa primeira impressão que eu tive do Garré. Jogador muito burocrático, mais do mesmo, né? Tanto que o Ryan tá melhor do que ele, é o titular. Então é decepção, sim. O Vasco gastou 15 milhões, mas esse aí ainda pode ser que ele evolua. O Diniz ainda pode fazer um trabalho com ele interessante, pode ser que evolua, mas por enquanto também, para mim, decepção. Para mim, fraco. Lucas Oliveira, esse fraquíssimo, né, cara? Zagueiro, ele não é nem a quarta opção. Ou seja, o Lemos estava jogando titular quando estava bom, depois saiu, aí veio o Lucas Freitas, aí machucou, e agora o Luiz Gustavo. O Lucas Oliveira nem a quarta opção na zaga ele é. Olha pra você ver, ele até entrou no último jogo, né? Porque já tinha substituições, e aí o Hugo Moura foi expulso, aí, porque ele já tinha tirado. Quem tinha saído, cara? Era o Luiz Gustavo, era o João Vitor. O Vasco tinha tirado um zagueiro pra colocar o time pra frente, aí como o Hugo Moura foi expulso, ele teve que. Aí entrou esse camarada aí, mas fraquíssimo. Lloyd Augusto, fraco. 9 milhões. Saiu alguma reportagem hoje de que o Diniz conta com esse camarada aí, porque tem velocidade, vai tentar trabalhar com ele, resgatar. Enfim, né? Tem vascaíno emocionado aí falando, não, mas o John Arias, quando chegou, também não era essas coisas. Porra, cara, não dá nem pra comparar, né, velho? Não dá nem pra comparar. O Lloyd, pelo amor de Deus, e outra não tem nem como é que eu falo assim, a leitura do jogo. O Vasco perdendo o jogo, o camarada dando toque assim, olhando pro lado. Pelo amor de Deus. Então, assim, fraco. Até agora, fraquíssimo. Fez um jogo ali, mais ou menos ali, contra o Palmeiras, foi o melhor jogo dele. Se o Diniz conseguir recuperar esse camarada aí, pra mim vai ser uma surpresa. Pra mim vai ser surpresa. Alex Teixeira, fraquíssimo, velho. Só veio porque o Coutinho falou que era pra vir.
né? Não afetou em nada, fez um jogo ali interessante contra o Atlético Goianiense no passado, mas é muito pouco, né, cara? Muito pouco. Quando coloca-se o Coutinho ali no segundo tempo, o Coutinho, ó, o Alex Teixeira no segundo tempo, ele não muda o panorama de nada, nada. É só toquezinho pra trás, pro lado, sabe? Se você tá ganhando o jogo e coloca ele para cadenciar, beleza. Agora você precisando vencer, não, tá pé atrás no placar, fraco. Souza, eu vou nem falar, né? Vou nem falar, nem relacionado o Souza é. Terrível. Ah, agora tem um aqui também que chega quando fala aqui, me dá um asco aqui, meu irmão. É o Jean David, o Gnomo. Fraquíssimo, cara. Fraquíssimo, fraquíssimo. Sem assistência, sem gol. Tá nem relacionado. Fraco, jogador muito fraco. Terrível, cara. O Vasco gastou 8 milhões de reais nesse camarada. Terrível. Bom, e foram essas as contratações. E de boa, reforço. Só quem deu certo aí, quem valeu a pena, foi o Nuno Moreira e o Tietê. Felipe Coutinho não coloco na conta do Pedrinho, porque o Felipe Coutinho foi que quis vir. Ganhando pouco, negociando com os caras lá, enfim. Ele que quis vir. Então, na moral, você ter dois jogadores do Pedrinho aí, olha que o Tietê não é titular absoluto. Quem é titular absoluto é só o Nuno Moreira. Então, assim, o resto é o quê? Tudo 777. Tudo dá 7777. Tá? Então, complicado, viu? Complicado essa parada aí. Tá? Mas era isso que eu tinha pra falar, gente, tá? Um ano da gestão Pedrinho na cima da SAF, alguns NDAs aí, né, assinados, mas o Vasco tem que se organizar internamente, questões de dívidas trabalhistas, tá em plena recuperação judicial, e o Vasco tem que nem pode sonhar, por exemplo, em rebaixar. Porque senão a gente perde receita até para pagar e honrar essa recuperação judicial é terrível. O Vasco pode falir. Tá? Então, é sério, sério, não tô aqui alarmando ninguém frente ao terrorismo, não, isso é uma realidade. Então, o Vasco tem que fugir, eu falo para todo mundo, eu venho falando isso desde o início. O Vasco tem que se afastar dessa zona de rebaixamento, custe o que custar. Copa do Brasil não é mais importante, Copa Sul-Americana não é mais importante que o brasileiro. O Vasco só está na situação que está hoje por conta de Campeonato Brasileiro. O Vasco, nesse meio tempo aí, poderia ter ganhado a Libertadores, ganhado mais outra Copa do Brasil, que não seria diferente o limbo que o Vasco tá. O rebaixamento no Campeonato Brasileiro é a maior vergonha de um grande clube aqui no Brasil. Você pode ficar anos aí sem ir para Libertadores, né, perder finais. Agora, ser rebaixado no Brasileiro é terrível. É terrível. Então o Vasco tem que fugir dessa zona, fugir, tá? Eu crio uma expectativa muito grande com o trabalho do Fernando Diniz. Tá? Acho que pior do que o Carille é impossível, impossível, tá? Então, esse tipo paizão que o Fernando Diniz tem, chamar o jogador, fazer aquela família, eu acho que vai dar certo. Melhorando essa parte física também aí, a gente tem tudo para que antes da parada do Super Mundial, o Vasco esteja fora dessa zona de rebaixamento e bem fora, classificado na Copa do Brasil, vivo na Sul-Americana. É tudo que a gente quer. E aí o Diniz vai ter um mês para poder treinar o time, o Pedrinho vai ter mais um mês para contratar e ele precisa definir também o diretor executivo, né? Fala muito em Rodrigo Caetano, mas é loucura. Né? Apesar de que o presidente Edinaldo, né, saiu hoje, foi expulso da CBF, então não sei, de repente isso pode gerar uma instabilidade e o Rodrigo Caetano pode vazar. Ele vazando, aí ele abre as portas, pode ser que ele venha para o Vasco, mas é muito improvável. Acho que trabalhar com essa possibilidade aí é viajar demais na maionese, né? O cara deve ganhar uma grana lá e o cara tá dirigindo uma seleção brasileira, vai para uma Copa do Mundo, né? Pode colocar uma estrela de campeão. Então jamais o cara vai trocar a seleção brasileira para vir pro Vasco. Isso aí esquece. Na verdade, o pessoal não só pelo Vasco, não trocaria nem se o Flamengo, o Palmeiras aí, que são os times que estão no momento aí, pedissem e ele trocaria, tá certo? Então é isso que eu tinha para falar hoje. Amanhã a gente tá de volta aí com mais conteúdo de Vasco, tá? Com fé que dias melhores virão, tá bom, galera? Tchau, tchau, a gente vai se falando. Esquece de se inscrever e deixar o like não. Falou!